Nessa sessão 3.4 a gente vai falar da regra da cadeia. Ainda em sala de aula, quando a gente estava falando de função composta, eu lembro de ter falado com vocês sobre a função de dentro e a função de fora. Vocês lembram? Talvez tenha anotado aí no caderno de vocês. Qual função que é a função de dentro, qual função que é a função de fora, dentro de uma composição. Bom, de toda maneira, eu vou relembrar aqui o que eu falei em sala. Observe que não é todo lugar que vocês vão escutar essa expressão, não. A função de dentro, a função de fora. É só uma maneira prática que eu uso para lembrar da regra da cadeia. Então, por exemplo, no livro, acho que não vai estar escrito isso em lugar nenhum. Então, é uma maneira prática. Vai estar escrita a regra da cadeia de maneira mais formal. Mas vamos lá, né? Vamos primeiro entender o que eu estou querendo dizer quando estou falando assim, função de dentro, função de fora. Não sei se isso ajuda muito não, mas vamos lá. Eu acho que ajuda. Né? Se não sei se ajuda, é o seguinte. Para mim é bom. Agora eu acho que isso é pessoal. Então, nesse sentido que eu não sei se ajuda, beleza? Porque é pessoal. Para mim é muito bom. Vamos lá. Então. Tá. Então vamos falar de composição de função. Né? Então, f de g de x. Composição de função. Né? Que a gente escreve assim, f composta com g. F composta com g de x. Tá, a gente falou sobre isso na segunda aula presencial, né? Lá em março ainda, né? No comecinho de março. Numa composição, eu tenho uma função aqui dentro e uma função aqui fora. É isso que eu chamo de dentro e fora. Então, uma função de dentro e uma função de fora. Com exemplo. Seno de 2x, por exemplo, tá bom? A função seno é a função de fora e a função 2x é a função de dentro. É seno de 2x. É elevado a x ao quadrado. Tem gente que escreve assim, é elevado a x ao quadrado, exponencial de x ao quadrado. Aí a função exponencial é a função de fora, o x ao quadrado é a função de dentro. Logaritmo de seno de x. A função de fora e a função de dentro. X mais 1 elevado ao quadrado. Isso aqui é mais difícil, né? Esse elevado ao quadrado aqui é a função de fora e esse x mais 1 é a função de dentro. Uma função elevada ao quadrado. Tá. Então deu para entender o que eu quero falar quando eu falar função de dentro, função de fora? Função de dentro, função de fora. E aqui alguns exemplos. Tá bom. A gente já sabe a regra do produto, a gente já sabe a regra do quociente, a gente já sabe a derivada de um polinômio, a gente já sabe a derivada da função exponencial, da função seno, da função cosseno. Mas e se... Será que a gente faz o exemplo do livro? Deixa eu ver qual que é. Esse aqui, né?
que mesmo? Raiz de x ao quadrado mais 1. E se a gente tivesse que calcular a derivada de uma função assim? Y é igual a raiz de x ao quadrado mais 1. A gente não sabe, né? A gente não tem ferramenta nenhuma ainda para calcular essa derivada. Nota que essa função é uma composição de duas funções. É uma composição da função f de x é igual a raiz de x e da função g de x igual a x ao quadrado mais 1. Isso aqui é f de g. F de g de x. Isso aqui é f de g de x, onde f de x é isso e g de x é isso. Então, se eu quero derivar uma composição de funções, eu uso a regra da cadeia. Tá bom? Regra da cadeia. Deixa eu escrever ela aqui no cantinho. De novo, né? Não vou fazer a demonstração e nem enxergar de maneira geométrica, tá bom? Vou tratar de maneira prática essas regras, tá bom? Regra do produto, regra do quociente, regra da cadeia. Vamos tratar de maneira prática aqui dentro do curso. Então, a regra da cadeia é quando eu quero derivar uma composição de funções. Então, se eu tenho que derivar, como é que eu escrevo? Qual a notação? Vou usar a linha de novo. Se eu tenho que derivar uma composição de funções, então vou escrever f de g de x, e eu quero derivar isso daqui. Está dando para ver? Tá. Então, a derivada de f de g de x é a derivada da de fora aplicada na de dentro vezes a derivada da de dentro. Se eu tenho que derivar uma composição, eu uso a regra da cadeia. Derivada da de fora aplicada no de dentro vezes a derivada do de dentro. Exemplo, vamos fazer esse aqui. Ó. Eu quero derivar raiz de x ao quadrado mais 1. Então, como é que eu vou escrever isso aqui? Eu vou escrever assim. Ó. Vou escrever x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Né? Não é que eu escrever, em vez de escrever raiz, eu vou escrever x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Porque aqui tem duas funções. Tem a função f de x, que é igual a x elevado a meio. E tem a função g de x, que é essa aqui. Então, elevado a meio, é a função de fora. Beleza? Como é que eu derivo alguma coisa elevada a meio? Isso é meio de alguma coisa, só que esse alguma coisa aqui agora é isso aqui. Meio de alguma coisa, elevado a meio menos 1, que é menos meio. Vezes a derivada do de dentro. Quanto que é a derivada de x ao quadrado mais 1? Bom, a derivada de x ao quadrado mais 1 é a derivada de x ao quadrado mais a derivada de 1. A derivada de x ao quadrado é 2x, mais a derivada de 1, que é 0. Então é só 2x. E está aí com poucas linhas, né?
Se eu quero derivar isso aqui, é a mesma coisa de derivar isso aqui, né? Essa função aqui é a mesma coisa aqui. Escrevi errado, né? Isso aqui é y, isso aqui é y', desculpa. Isso aqui é a minha função e a derivada está aqui. Se minha função é x ao quadrado mais 1 elevado a meio, o elevado a meio é a função de fora e essa parte aqui de x ao quadrado mais 1 é a função de dentro. Então a derivada do de fora é meio aplicado aqui no g de x. O g de x é isso. Aplicado no g de x. Esse menos meio aqui é do meio menos 1 vezes a derivada do de dentro. Vamos fazer mais um exemplo aqui para fixar melhor, porque eu não fiquei satisfeito aqui não. Vou fazer mais um exemplo. Então, vou pegar a função y é igual a seno de x ao quadrado. Beleza? Função de fora, função de dentro. Então, a derivada dessa composição é... A derivada do de fora é quanto? Cosseno... Só que aqui é seno de x ao quadrado, então é cosseno de x ao quadrado. Vezes a derivada do de dentro. A função de dentro é x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é 2x. Então, derivada de seno de x ao quadrado é... derivada de seno de alguma coisa é cosseno de alguma coisa. Vezes a derivada do que está dentro, que é 2x. Função de fora, função de dentro. Derivada de seno de alguma coisa é cosseno de alguma coisa. Só que eu tenho que lembrar da regra da cadeia. Vezes a derivada do que está dentro, que é 2x. Mais um exemplo. Y é igual a E elevado a x. Mais um exemplo. E elevado a x ao quadrado. Então é exponencial de x ao quadrado, né? Então exponencial é a função de fora, x ao quadrado é a função de dentro. Então, eu quero derivar essa composição aqui. Então, é a derivada do de fora. Então, a derivada de E elevado a alguma coisa é E elevado a alguma coisa. Vezes a derivada do que está dentro. A derivada do que está dentro é x ao quadrado. Então, vezes a derivada do que está dentro é 2x. Essa parte aqui de regra da cadeia, acho que dentro dessa primeira parte, acho que é que pega mais gente, que é mais difícil, né, digamos assim, usar a regra da cadeia. Tem que lembrar isso aqui, ó, é a derivada do de fora aplicado no de dentro. Ó. Isso aqui é elevado a meio, derivada do de fora aplicado no de dentro. O de dentro era g de x. É a derivada do seno aplicada no x ao quadrado. A derivada da exponencial aplicada no x ao quadrado. Tá aí, regra da cadeia. Tá, então exemplos. Derive, mais exemplos. Alguma coisa elevada a 100. Então, a derivada disso aqui vai ser 100 vezes alguma coisa elevada a 99, vezes a derivada do de dentro, que é 3x ao quadrado. Está escrito aqui. Acho que aqui é mais com vocês. Essa parte eu espero que surja muita dúvida. Mas acho que é mais com vocês do que comigo. Esses exemplos que estão no quadro aí, que eu fiz
durante a explicação, resumem bem. E o resto aqui são só exemplos. A demonstração da regra da cadeia não fica aqui, aprende a usar ela. O mais importante é saber usar do que saber demonstrar ela aqui nesse momento da vida acadêmica de vocês. Tá. Sugestão de exercícios, saibam fazer todos esses exemplos do livro. Todos eles. 1, 2, todos eles. E aí, é importantíssimo saber fazer esses exemplos, e se você estiver sentindo ainda que está precisando de mais, façam aqui alguns exercícios desse tipo. Encontre a derivada da função, encontre a derivada da função, e a função é uma composição. Exercícios desse tipo aqui que são bons. E eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham dúvidas nessa parte. Essa parte aqui é o momento de ter dúvida. Eu espero que vocês me procurem quando vocês tiverem dúvidas, tá bom? Para que eu possa tirar, fazer mais exemplos e tudo mais. Então é isso, regra da cadeia.